tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje é especial, assim como tem sido toda a programação da HIT hoje, desde as 9 horas da manhã, neste cenário maravilhoso, com muitas crianças brincando, se divertindo. Afinal, a infância é para isso mesmo, né? Muita alegria, descontração. E olha, o programa de hoje ele é diferente dos consultas que você já viu, que você assiste, está acostumado a assistir durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo. Hoje é diferente, é especial, Dia das Crianças, toda a programação voltada aí para o público infantil. Claro que você é mais do que bem-vindo hoje. Nós teremos um bate-papo com a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o comportamento infantil, as boas maneiras, o que os pais devem ensinar às crianças, o que é importante ensinar aos pequenos. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Obrigada pela sua confiança. Obrigada por escolher assistir ao Consulta ao Doutor todas as tardes, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, para receber muita informação. Informação de qualidade. Hoje não vai ser diferente. A gente tem tudo de qualidade aqui, musicais, entrevista. Eu vou entrevistar hoje aqui a doutora Triana Portal. Aliás, eu já vou caminhando para lá, porque o nosso bate-papo vai começar agora. Doutora, boa tarde. É um prazer te receber aqui. Quando ficou decidido, então, que a gente faria essa programação especial, nada melhor do que trazer uma psicóloga, né? Para conversar um pouquinho com a gente. É claro que as crianças não assistem a este programa sozinhas, né? Atingimos sim a um público infantil muito grande, mas temos os pais, os avós, os responsáveis assistindo aqui conosco. Obrigada por ter vindo. Sempre um prazer te receber aqui. Boa tarde, Denise. Obrigada eu. É um prazer sempre estar aqui. E muito feliz por ter sido convidada para esse especial. Estar aqui com as crianças, que eu gosto tanto, trabalho com crianças. Trouxe material especial para a gente conversar sobre as crianças e falar sobre psicoterapia infantil. E vamos falar sobre o assunto. Eu achei sensacional quando você chegou aqui, me mostrou essa casinha. E, aliás, quando a gente estava montando aqui o nosso cenário do bate-papo, as meninas ficaram enlouquecidas com essa casinha aqui. Não era hora de brincar. Isso aqui é um equipamento que você usa, ferramentas que você usa no consultório. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Exato. Isso é parte do material, tá? Nem todas as pessoas trabalham dessa forma. Isso é uma das formas de atendimento em psicoterapia infantil. Isso aqui é uma casinha. Se você notar, é um material bem simples de madeira. Tá. Então ele é dessa forma para que as crianças possam projetar os seus símbolos aqui. Porque se fosse uma casinha já cor-de-rosa, toda enfeitada, ela já viria com muito símbolo nela, com muito carregada de informação. Ela sendo assim, a criança pode projetar aqui o que ela vive na casa dela, o que está dentro dela. Então a gente tem, né, a família de bonecos, ambientes aí dentro da casa, a família, né, de bonecos. Eu coloquei aqui uma luz que normalmente não vem na casinha. Legal. Eu tenho essa luzinha também. Aqui a gente tem a garagem, o carro, enfim. Eu gosto de deixar ela bem completa para que a criança se identifique com o próprio ambiente dela e possa trazer as angústias, o que incomoda, até as alegrias do dia dela, para que eu possa interpretar e poder sanar a demanda que ela tem em psicoterapia. A criança chega para mim, geralmente com uma indicação da escola ou do pediatra ou mesmo pelos pais. E aí a gente tem que identificar o que está trazendo esses sintomas. E através da brincadeira, isso se chama ludoterapia. O verbete ludo é de brincar, né? E a ludoterapia é a terapia através do brincar. Então, brincando com a criança, eu vou interpretando o que ela traz para mim através do brincar com essas casinhas e com esses bonecos. Eu vou mostrar os bonequinhos, mas o que eu queria saber, a criança é difícil quando alguém pensa então em um tratamento com psicólogo, acompanhamento, uma terapia com criança, a gente pensa logo, olha, a criança não vai sentar, ela não vai falar, então é totalmente diferente daquela ideia que a gente tem de terapia com o adulto, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Como eu te disse, eu tive a ideia de trazer até para
ilustrar para o telespectador, para os pais que têm essa dúvida de como funciona, como é o nosso trabalho, né? Realmente, as crianças têm mais dificuldade de se expressar como nós, né? Através da palavra. Pra gente, às vezes, é difícil, né? E pra criança, ainda muito mais. Então, você vai descobrindo o universo da criança através desses materiais que você traz aqui pra nós. Sim. Agora, uma coisa muito importante que você falou é que tem diversos bonequinhos. Sim. Temos bebês, temos aqui o médico, dá pra mostrar, o veterinário. Tem os adultos, crianças, avós, né? Pessoas de idade, de outra etnia. Sim. Eu tenho famílias diversas. Os animais. Nem todos os bonecos estão aqui. A gente costuma também oferecer vários bonecos e a criança escolhe. Porque ela vai escolher, por exemplo, o amiguinho da escola, o boneco que se parece com o amiguinho da escola, por exemplo, que ela está tendo um atrito. Ou aquele priminho que ela, sei lá, tem algum probleminha de ciúmes. Então isso ajuda na minha interpretação. Então por isso eu tenho vários tipos de bonecos. Então assim, é bastante interessante. Agora, a gente tem uma caixa aqui, já eu falo o que é essa caixa. Então vamos mostrar uma caixa, ela tem cadeado, tem uma chavinha, já você vai entender para que serve esta caixa. A doutora Triana Portal continua aqui conosco. Tá aberta, você pode participar do programa. Aliás, programa hoje especialíssimo de Dia das Crianças, a comemoração em Dia das Crianças, que é domingo, né? Então, nesta sexta-feira, programação totalmente especial. Eu convido você a participar desse programa, participe deste bate-papo. Se você tem dúvidas, pais, mães, os responsáveis, os avós, fiquem à vontade para esclarecer suas dúvidas. Pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pela internet nas nossas várias redes sociais. No Twitter, @consultadoutor. No Instagram, @consultaaldoutor. A nossa página do Facebook continua fazendo o maior sucesso. É motivo de muito orgulho aqui para a equipe do Consulta. Curte a nossa página, pode compartilhar com seus amigos e familiares. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem o tema do programa. Você comenta esse post já fazendo a sua pergunta, escreva na nossa linha do tempo e sempre que você não quiser ser identificado, mande uma mensagem particular e me avise nesta mensagem, mesmo que ela seja uma mensagem particular, me avise que você não quer ter sua identidade revelada, não tem problema. O importante aqui é esclarecer a sua dúvida. Vou voltar a conversar agora com a doutora Triana Portal, porque eu perguntei pra ela o que é aquela caixa, uma caixa branca que tem ali em cima da nossa mesa. Eu quero que ela explique. Essa caixa, ela tem cadeado, fica fechadinha. Doutora, explica isso pra gente. Olha, Denise, vamos lá. Essa caixa faz parte do material em psicoterapia infantil. Essa caixa, quando a criança começa a terapia, cada criança tem a sua caixa. Ela vai representar os segredos guardados da criança. Então ela tem que ter bastante intimidade comigo, bastante confiança em mim, para que a terapia dê certo, tá? E isso simbolicamente ajuda para que ela se sinta segura, para que ela se sinta segura. Então essa caixa é dada para ela branca, sem nada dentro, e ela vai compondo essa caixa com alguns brinquedos da preferência dela. Eu tenho vários brinquedos no consultório, alguns de uso comum, e eu falo para ela qual são os de uso comum e quais que ela pode escolher. E aí essa seleção que ela faz dos brinquedos também é interpretado por mim. E aí ela faz essa seleção. Normalmente a criança tem lápis de cor, material gráfico, bonecas, se é menino, carrinho, animaizinhos, enfim, materiais diversos aqui. E aí, durante a sessão, a gente nomeia, né, a caixa com o nome da criança, para que ela saiba. Então eu ofereço letras, alguns personalizam da forma como querem a caixa e nomeiam a caixa delas e ganham um cadeado, a chavezinha, a gente abre no começo da sessão. É importante a gente falar que a periodicidade da terapia infantil é uma vez por semana, tá? Sessões de 50 minutos.
E aí, durante a sessão, a criança vai, abre a caixa, usa o seu material. E no fim ela vai No final, ela tudo. fecha e leva a sua chave. Tá. Eu sempre fico com uma reserva, né? Em caso que a criança perca a chave. Mas... Bom, aí você já ensina basicamente os 2 princípios para a criança, que é... Primeiro, de guardar as coisas que ela utilizou durante a sessão. Sim, né? Sim. Então, legal, durante a gente sempre recolhe todo o material. É uma brincadeira, né? Sim. Ela brinca, depois ela tem que guardar. Isso é uma luta para os pais, né? Os pais sempre falam, brincou, guarda. É difícil de levar isso, né, à prática dentro de casa com as crianças, né? Então, isso já está ensinado. Outra é a responsabilidade da chave. Exatamente. Alguns pais já têm o hábito de falar, isso é responsabilidade sua. Outros pais eu já percebo que vem, dá aqui pra mamãe guardar, senão você vai perder. Nessa fala da mãe, a mãe já diz que não tem confiança na criança. Então, observa, daqui que você não tem responsabilidade, você vai perder. A mãe já tá rotulando a criança, já tá carimbando ela de responsável. Então você vai perder daqui que eu guardo. Não tá dando responsabilidade para a criança e ainda tá dizendo que ela é incapaz, né? E isso tudo a gente vai relatando e eu converso com os pais posteriormente. Porque a orientação de pais, ela caminha junto com a psicoterapia infantil. É uma coisa conjugada. Então sempre a gente, né, quando trata de crianças e adolescentes, a gente tem a obrigação de conversar com os pais, enfim, né? Começa com a entrevista com os pais e a cada certo número de sessões... Você vai sentir a necessidade de chamar esse pai também, às vezes. Né? Eu faço um cronograma, né, com os pais, mas os pais, às vezes, precisam, me ligam e a gente marca reuniões para conversar e eu vou pontuando as coisas que eu vou percebendo e a gente vai trocando essas questões também de educação. Ou a escola também, às vezes a gente faz reunião com a escola ou com outros profissionais, fonoaudiólogo, pediatra, enfim, a equipe multiprofissional trabalhando em conjunto também faz com que o tratamento flua muito melhor. Mas olha, o essencial é o apoio dos pais em casa. Primeiro porque eles que vão ter que levar essa criança até o psicólogo, né? Exato. Agora, eu vou para o intervalo. No próximo bloco eu quero abordar um tema aqui com a doutora, ainda sobre o comportamento, claro, mas sobre a questão dos pais demais atarefados hoje, que podem inclusive nem ter tempo de levar essa criança para terapia, de repente colocam para um terceiro fazer essa tarefa e aí essa conversa pode se perder. Já eu quero que a doutora Triana Portal esclareça, porque eu já tive a oportunidade de conversar em um consulta ao doutor com a doutora Triana sobre a mãe multitarefa, né? Essa culpa, esse peso, essa responsabilidade, né? Que hoje é muito comum. As mães são mães e são, além de esposas também, são profissionais, né? Tem uma outra vida. Então já a doutora Triana Portal esclarece as nossas dúvidas. Eu volto a conversar agora com a doutora Triana. Doutora, o tratamento com crianças, ele é muito especial, né? Porque quando a gente o psicólogo que trabalha com adulto, o adulto que frequenta, né, então o consultório do psicólogo, a gente já precisa ter essa confiança. Com a criança não seria diferente, né? Também tem essa história de entrar ali, ter uma empatia com esse paciente e o profissional, porque eventualmente essa criança tem o quê? Que falar pra mãe que não gostou desse profissional para trocar. Como é que é esse feeling? Como é que esse paciente, que essa mãe percebe também, ou o profissional também percebe? Como que é isso? Olha, é difícil a criança recusar o profissional. É incomum, nunca aconteceu comigo. O que acontece muitas vezes, quando a criança ela é muito mimada, ela é muito em casa sem limites e a gente tenta intervir em terapia, que é o meu trabalho também. Tratar dessa questão, porque a criança que ela é muito mimada em casa, quando ela vai para a escola e ela deixa de reinar como ela reina em casa, ela começa a sofrer.
Tá. Porque em casa ela tem tudo, todas as atenções. Em qualquer outro ambiente ela não tem. Isso. E aí começam os problemas. Tá. Agora esse comportamento... Aí vem pra terapia. Você também trata isso? Sim. E aí quando chega pra mim, eu vou intervir e muitas crianças não aceitam a intervenção. Então a terapia começa bem, a criança vem feliz para a terapia quando começam as intervenções, em que eu começo a impor limites para essa criança, até dentro do espaço terapêutico, dentro do consultório. Ela, por exemplo, pede para levar um brinquedo para casa, que é um combinado, a gente tem combinados de horário, combinados de ficar dentro da sala, de guardar os brinquedos, por exemplo, de não levar os brinquedos do consultório para casa, de não trazer brinquedos de casa para o consultório. Então, quando essa criança não segue os combinados, ela é chamada a atenção. Eu imponho as minhas regras dentro do espaço, do meu espaço ali. Sim. Certo? E a criança muitas vezes não aceita. Começa a incomodar essa criança e aí começa uma recusa à terapia. Eu não sou um profissional que forço. Alguns profissionais insistem. Eu, quando chega nesse ponto, eu converso com os pais e explico, olha, exatamente como eu estou fazendo para você aqui agora. O problema é esse. Você tem uma criança que está mimada, que está sem limites, ela não está acostumada com regras, e quando eu tentei intervir, foi quando ela deixou de gostar da terapia. Agora, doutora, esse comportamento, então, de ter uma criança, essa situação de ter uma criança mimada, dos pais favorecerem esse comportamento na criança, então os pais mimam as crianças, vem dessa questão que eu tinha puxado no primeiro bloco, dos pais que trabalham, estão muito ocupados, não tem tempo para essas crianças, e aí você vai não colocando mais limite, porque é como se a criança já ficasse sem você o tempo inteiro, então o tempo que tá junto, você vai o quê? Vai brigar? Vai podar? Vai repreender essa criança? Tem a ver com esse comportamento mais moderno ou não? Olha, tem bastante a ver. Na teoria a gente vê estudos que dizem que não, que isso não tem nada a ver, mas na prática, né, no consultório eu sinto que sim. São pais que trabalham bastante, geralmente o pai e a mãe trabalham, a criança fica em período integral na escola, só vê os pais à noite, esses pais são culpados, às vezes filho único, esse filho único, às vezes neto, primeiro neto, único neto de um dos lados, pais maduros. Então aquela mãe que foi mãe mais tarde, então aquele filho é muito mais preocupada com o filho. A gente tem uma tendência hoje de filho único também. Então, de filho único e mãe mais madura. Isso. Porque por conta do trabalho, a mãe acaba postergando a maternidade, né? Então é aquela mãe super protetora, que tem medo de tudo, que quer trabalhar muito a autoestima da criança, então não quer negar nada e acaba fazendo mal para essa criança. Ela acha que está fazendo tão bem, mas acaba fazendo mal, porque essa criança sofre, porque ela tem tudo dentro do ambiente, do contexto da família. Fora disso, na vida não é assim, a gente sabe. A gente tem pergunta de uma telespectadora lá de Pernambuco que está nos assistindo agora, Sertânia, Pernambuco, Margarida. A pergunta da Margarida foi, Walter? O filho dela tem dificuldade de estudar, ele não gosta, dá trabalho. Quando a questão é estudar, ele não gosta. E a gente sabe que, aliás, eu abri o programa falando aqui que criança tem que brincar, criança também tem que estudar. Como é que faz, então? Porque ele fica arredio. Olha, ela tem que investigar algumas coisas. Uma coisa importante, acho que a primeira coisa é ver se ele não tem algum problema de visão. Muitas crianças começam, né? Não enxergam direito e começam a não ter interesse. A criança não sabe, ela não quando enxerga o que está na lousa, não tem interesse, não consegue aprender. E às vezes o professor já tem essa sacada de identificar, olha, a criança não está enxergando e encaminha para o oftalmologista. Outras vezes não, se é um professor mais jovem, não tem ainda esse traquejo. Investigar se está tendo algum problema na escola, bullying, por exemplo, né? Se a criança tem
alguma questão de relacionamento. De repente o ambiente escolar não está mais amistoso. Exato. Para essa criança, né? Tá. E alguma questão no contexto familiar também, que essa criança pode estar triste por alguma coisa que está afetando o rendimento escolar. Eu vou chamar um musical muito especial agora aqui no Consulta ao Doutor, mas eu vou aproveitar. Doutora Triana continua aqui conosco. Aliás, tá curtindo o programa também, né, doutora? Muito. Então tá jóia, também tô curtindo bastante. Doutora Triana Portal, temos crianças enlouquecidas, meninas lindas. Tudo bem? Ó, por enquanto, essa casinha não é pra brincar assim agora, né? Mas, com um pouquinho mais de tempo, a doutora já conseguiria. A gente abre espaço para brincar com a casinha depois um pouco. Agora a gente vai bater depois papo a tia aqui, deixa. fica bem informado, viu? Tá depois, bom? Isso. Depois que a tia conversar aqui, a gente abre espaço. Esse é o tipo de conversa que tem que ter, também faz parte, né, da educação dos pequenos. Né? Olha, Exato, agora eu estou conversando. Depois é a hora da brincadeira. Esse tipo de concessão, essa conversa também tem que ter, né, doutora? Sim, a criança tem que ser treinada com o diálogo. Porque o que acontece? As mães, geralmente muito cansadas, elas se comunicam através do grito. Vai lá, faz aquilo, vai escovar o dente. E essa variação da ordem que a mãe dá é conforme o estado emocional da mãe. Então, se ela está mais brava, ela grita mais. Se ela está mais boazinha, ela só manda. Então, a criança não tem consistência. E a ordem, ela precisa ser firme, ela precisa ser eficiente e num tom de voz que comunique de fato e que a criança leve a sério. Tá. Agora vamos falar um pouquinho da famosa birra. Porque olha, não é incomum, aliás, é muito comum. Um passeio rápido no shopping, você encontra crianças chorando, gritando, berrando, se jogando no chão. Acho essa uma característica. Se jogar no chão, parece que a criança vai conseguir resolver o problema, né? Deixando o corpo mole quando os pais querem pegar no colo, né? Deixa o corpo mole, elas não querem, elas querem ficar no chão. Exato, tem umas que perdem o ar, ficam roxas, os pais ficam assustados, chega a esse ponto, né? E é interessante que quem não tem filho fala, meu Deus, que criança mal educada, o filho meu não fará isso. E depois, quando tem filho, acaba apagando a língua, porque toda criança e todo pai já passou pela famosa cena do shopping ou cena na casa de alguém. Agora, todo pai, toda mãe, todo mundo quer saber. E não responda agora, porque eu vou dar um recado de saúde para quem está em casa, mas já vou deixar a pergunta aqui. Os pais querem saber como não incentivar esse comportamento, porque o que eu percebo é que às vezes o comportamento dos pais colaboram com esse comportamento. Então a criança deu certo, da próxima vez é uma certeza, ela vai fazer de novo. Já já você explica pra gente como é que não incentiva, né? Porque a criança, veja bem, ela nasceu de você, né? Então foi criada ali, nunca teve contato com mais ninguém. Por que ela age dessa forma se os pais detestam essa forma de agir da criança? Já já a doutora Triana tira essas dúvidas pra nós. Eu volto agora a conversar com a doutora Triana Portal, porque temos mais bate-papo aqui. Todo pai, toda mãe, todo mundo quer saber como é que faz para a criança não fazer birra, não ter esse comportamento que todo mundo repudia, né? Porque é chato, a criança faz uma cena que quem tá em volta também fica numa situação complicada, né? Quem tá em volta, bom, quem tem boca fala o que quer, né? Critica às vezes, como você falou, fala que se o filho fosse dele jamais faria isso, e a cena que a gente vê é a repetição sempre, né? A coisa é a seguinte, toda criança vai ter um episódio de birra, 2 ou 3, isso é natural da criança, tá? Normalmente da criança pequena, começa por volta de 1 ano e meio, 2 anos, até os 4 anos, e algumas crianças vão além. As crianças mais birrentas são as incentivadas pelos pais, tá? Aí eu vou te dizer por quê. Usando essa cena do shopping, que foi o exemplo que a gente tomou de início, como que a birra se inicia? A criança, ela tá reivindicando, ela tá
comunicando a frustração dela por algo que ela não quer fazer ou que ela quer. Então, ou ela quer comprar um brinquedo, por exemplo, ou ela não quer sair da brinquedoteca, ou ela quer comer o lanche, ou ela quer ficar mais tempo no parquinho. Enfim, ela não, é alguma coisa que ela quer ou que ela não quer e que os pais não estão de acordo. Aí começa aquela cena, aquele show, todo mundo olha, os pais ficam envergonhados, as pessoas olham com aquele olhar de condenação, os pais ficam pensando, tá parecendo que eu tô batendo no meu filho, tô com vergonha, então eu vou ceder. E chegando em casa, eu dou uma bronca, eu vou conversar. Gente, a temporalidade da criança é outra. Quando chegar em casa, a criança não vai mais nem lembrar daquilo que aconteceu. E aí você cedeu, você incentivou a criança, ela aprendeu com aquilo, ela foi reforçada que ela fazendo a birra, ela chorando, ela consegue. Então, na próxima ocasião, ela vai fazer a birra de novo, porque ela sabe que se ela bater o pé, se ela gritar, se ela chorar, ela espernear, ela vai conseguir. Então, o que fazer numa situação dessa? Esqueça o que está no entorno. O que você tem é que educar seu filho. Então, uma forma de fazer é tentar conversar com a criança. Olha, agora, né, se a criança já tiver um pouquinho de entendimento, mais entendimento, tentar olhar, agora a mamãe não vai comprar esse brinquedo para você, porque não é a hora de comprar, porque não tem dinheiro, porque você não precisa desse brinquedo. Você se acalma e vamos embora. Pega a criança no colo e vai embora chorando mesmo. Não dá atenção. Não dá atenção. Deixa a criança chorar. Uma hora ela vai parar de chorar. Ou então diz, a criança começa a se bater, não quer sair do chão, empaca ali. A mãe fala, olha, então tá bom, meu filho, eu estou indo embora, tá? Se você quiser ir comigo, você me segue. A mãe virou as costas, essa criança não vai ficar lá. Logo, logo ela vai sair correndo. Mãe, não me deixa aqui. E aí você não está incentivando o comportamento errado. Você vai estar educando. Então, provavelmente vai acontecer um outro momento de birra, mas se você tiver essa força de não ceder à birra, você vai conseguir extinguir esse comportamento inadequado. Doutora, quero agradecer demais a sua presença aqui no Consulta ao Doutor de hoje, super especial. O programa está quase chegando ao fim, ainda tenho mais um musical para quem nos assiste. Doutora, você pode ficar aqui e curtir comigo também. Quero agradecer demais, passar o contato da doutora, então, www.trianaportal.com.br, www.trianaportal.com.br. Obrigada, doutora. Volte sempre. Obrigada, eu. Espero voltar mais vezes, sim. Voltará, com certeza. Obrigada, viu?